O vídeo começa com o Nae chavecando essa garota. Ele tenta abordar a mulher para conversar com ela, mas ela então já vai sendo bem rude, xingando o rapaz e mandando ele não incomodá-la. Nae não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E na mesma hora, a mágica acontece e a garota vê o carro do rapaz voltando na mesma hora para conversar com ele. Ela pede o YouTube para abaixar o vidro do carro. O YouTube abaixa, então a garota pede desculpas para ele e diz que não estava tendo um bom dia. Nae então pergunta se um dia ruim está fazendo ela ficar tão rude assim, e ela diz que está tendo um péssimo dia e novamente pede desculpas para o Nae. O rapaz pergunta o nome dela e ela fala para ele que seu nome é Dani. O YouTuber fala que seu nome é Nae e diz que é um prazer conhecê-la. Ele então desce do carro para conversar melhor com a mulher. Após descer do carro, o Nae pergunta de onde a garota é, e ela responde dizendo que ela nasceu naquela cidade mesmo e pergunta ao YouTube de onde ele é. Ele fala que é do México e se mudou para a cidade há pouco tempo e estava dando uma volta para tentar fazer novos amigos, e que ela parecia ser bem legal, mas que ela foi muito rude com ele. A mulher fala que sente muito novamente e diz que está tendo um dia ruim e estragou todo o seu humor. Nae pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. A moça fala que não está planejando nada e que estava voltando para casa para esfriar a cabeça. O rapaz pergunta o que aconteceu com ela e por que ela estava tão nervosa quando ele a abordou. E ela diz que estava na casa do seu namorado, mas eles brigaram, mas que não vai deixar isso estragar o seu dia, e pede para Nae dar uma volta com ela. O YouTube aceita e chama ela para entrar no glorioso Corvette. A moça aceita e na hora ela vai caminhando para entrar no carro. E após os dois entrarem, Nae pergunta com que ela trabalha. E a moça responde que ela é modelo. O YouTube acha interessante e pergunta quanto tempo ela trabalha como modelo. A garota responde dizendo que é mais ou menos 1 ano e que agora está planejando abrir um podcast. O rapaz acha legal e pergunta qual tipo de conteúdo ela vai fazer. A mulher então diz que iria postar sobre sua vida e seus amigos e suas experiências de vida. O YouTube pergunta para a garota como ela teve essa ideia, e ela diz que é porque ela tem várias histórias e memórias e ela sabe que as pessoas irão gostar. Ela fala que na sua adolescência saía para várias festas e tinha muitas aventuras e por isso tem várias histórias. Nae pergunta para a mulher o que ela gosta de fazer. Ela fala que gosta de sair para beber e que eles poderiam sair para ela apresentar alguns bons lugares para ele. Mas Nae fala que vai ser sincero e que não precisa. A garota fica bem confusa. Então o Nae diz para ela que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ela só conversou com ele por causa do seu carro. Ele pede para a mulher descer do carro e deseja ela uma boa tarde. Ela desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora do Nae. O vídeo começa com Kilo chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, mas a moça não dá atenção para o rapaz e continua andando. Mas o YouTube insiste em conversar com a moça. Ela fala que não quer atrapalhar o trabalho do rapaz. Ele então fala que pode parar um tempinho para conversar com ela. A garota fala que é melhor não e diz para ele que não quer atrapalhar. Então o rapaz diz que ela não atrapalha e que ele pode tirar um tempinho para conversar com ela. A mulher, em seguida, fala que também está com pressa. Kilo pergunta se pelo menos poderia deixar o seu número com ele. A moça fala para ele que não, e não é bom ele ficar fazendo isso em seu horário de trabalho. O YouTube fala que não tem problema e que ele só vai pegar o número dela para mandar mensagem mais tarde. A mulher continua dizendo que é melhor não fazer isso. O rapaz então desiste de conversar com a moça e vai em direção ao seu glorioso Corvette. O rapaz então pega seu soprador e guarda em seu carro, e é assim que a mágica acontece e a garota, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse no rapaz.
Ela volta perguntando para ele se aquele carro é mesmo dele. O rapaz então responde que sim. Ela fala que pensou melhor e que o rapaz pode ficar com o número dela, sim. O YouTube pergunta por que agora há pouco ela não queria passar o seu número. A moça disfarça falando que tinha ficado com medo de dar algum problema para o rapaz, mas ela pensou melhor e não terá nenhum problema ele pegar o número dela. O YouTube então fala que se ela ficou com tanto medo, ela poderia ajudar ele agora em seu trabalho. Mas a garota fala que não precisa e devolve o soprador para o rapaz. Ele então guarda no carro. A mulher pergunta para o rapaz o que ele irá fazer. Aquilo então fala que ele está indo para a sua casa. A moça fala para ele não ir e pede para eles conversarem um pouco. O mesmo fala que tudo bem, pois não tem nada para fazer agora. Ele pergunta para a garota se ela está querendo sair para comer alguma coisa, e ela fala pro YouTube comprar algo para ela. Então o rapaz diz que não tem muito dinheiro. A moça então pergunta se ele está soprando folhas ali de graça, e ele fala que não e diz que é pago no final do mês. A garota pergunta o que ele iria fazer mais tarde. Kilo então diz que iria ficar em casa pois está sem dinheiro. A mulher em seguida pergunta para o rapaz como ele tem um carro daquele e não tem nenhum dinheiro sobrando. Ele então fala que o carro não é seu e que só está vigiando e pergunta se tem algum problema. E a mulher fala que sim. Na sequência, o rapaz entra no carro e diz que só estava brincando e que o carro é mesmo dele. Então a garota fala que eles poderiam dar uma volta, mas o rapaz fala que não está interessado, pois ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que quando ele falou que não tinha dinheiro, ela perdeu todo o ânimo de conversar com ele. A mulher tenta se explicar dizendo que não era nada disso, mas Kilo fala que ela não precisa ficar se explicando e pode seguir seus planos, pois eles não irão sair juntos. A mulher fica achando ruim e sai xingando o YouTuber, mas no fim acabou tomando um fora de Kilo. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando o London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o YouTuber confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O YouTube então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para a sua casa. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz. Em seguida, ele pergunta se ela está sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer,
e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade. London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele. O vídeo começa com Nate abordando essa garota. Ele fala que se chama Nate e pergunta o nome dela. E ela responde para ele que se chama Jennifer. Ele então elogia as unhas dela e fala que gostou muito. E pede para falar com ela alguns minutos. Porém, ela sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Ele continua insistindo e pergunta se ela não pode falar com ele. Ela fala que agora ela está ocupada e sai andando sem dar nenhuma atenção. Nate então vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela imediatamente começa a puxar papo com o youtuber e Nate chama ela para vir para perto dele para eles conversarem. Ela então pergunta se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se ela pode falar com ele agora. A mulher responde que sim, que tem algum tempo para eles conversarem. Ele então pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. E ela fala que não, porque ela não tem namorado e ela está solteira. Em seguida, Nate fala que só queria conversar com ela e conhecê-la melhor. Porém, ela estava sendo muito rude com ele. Ela responde que está muito frio aqui fora e por isso não queria parar para conversar. Nate então pergunta se ela quer entrar no carro para eles conversarem agora, lá dentro. A mulher fala que sim, mas que antes quer tirar algumas fotos com o seu carro. Nate então pede para ela fazer as melhores poses para tirar as melhores fotos. Na sequência, ele pergunta se ela tem algum compromisso agora. E ela fala que terminou seu compromisso e que estava indo para casa. O youtuber fala que eles poderiam fazer alguma coisa juntos. Ela fala que sim e ele então pede para pegar o número dela. Ela responde que quando eles estiverem dentro do carro que ela vai passar o número para ele. Nate então concorda e chama ela para entrar no carro de luxo. E vamos ver o que isso vai dar. Já lá dentro do carro, o YouTube fala que é novo na cidade e está tentando encontrar um bom lugar para ir. E pergunta se ela conhece algum bom lugar. Ela fala que conhece bem a cidade e que pode levar ele em qualquer lugar que ele quiser. O YouTube então pergunta por que ela não estava sentindo ele no começo. E ela fala que não sabe, mas que ele tem olhos muito bonitos. Ele então fala que ela só queria conhecer ele depois que viu seu carro de luxo. E diz para ela que é melhor ela descer do carro porque não vai rolar nada entre eles. Porque ela é muito interesseira e fala para ela pensar melhor porque dinheiro não é tudo. E a deseja uma boa tarde. A mulher até tenta insistir para ficar no carro, mas ele fala que não e manda ela descer. E no fim, ela acabou sendo rejeitada pelo Nate.